Paz e graça para você ligado nessa emissora. É sempre um privilégio estar aqui às sextas-feiras, logo depois do jornal, das 22, fazendo essa entrevista. Você acompanha o Vejam Só durante a semana com os debates, capitaneados pelo Zeca, e às sextas-feiras a gente tem o refresco com os debates, vamos fazer a entrevista. Na verdade, é um debate com um convidado só, para tirar dele tudo que puder, porque nos debates o pessoal sabe se defender. Na entrevista fica mais difícil e hoje nós vamos explorar um assunto que parece uma aberração. Aliás, não parece, ela é. Você pode imaginar um príncipe, alguém que nasceu num palácio, filho de rei, rainha, criado com todas as mordomias, e esse príncipe ou essa princesa crescerem com mentalidade de escravo? Esse é o tema de hoje, porque é o tema do livro do nosso entrevistado, que não é ninguém menos do que o pastor Ricardo Machado da Costa, da igreja Mevan. Ele mesmo vai dizer o que significa isso. Seja muito bem-vindo, pastor. Paz e graça. Paz e graça, pastor. Um prazer estar aqui, uma honra poder estar aqui com vocês nesta manhã. Primeiro de tudo, o que é o Mevan? O Mevan tem a sua sede em Itajaí. O apóstolo Luiz Hermínio é o presidente do ministério, ainda que não é uma denominação. Cada igreja tem o seu próprio presidente. Somos ligados, mas cada um é seu presidente. Então, o ministério Mevan é Ministério Evangelístico Vinde, Amados Meus. Qual que é a característica básica do ministério? O Ministério Mevan nasceu através de uma casa de recuperação. Muitas casas de recuperação nascem através da igreja. No caso do Mevan, a igreja nasceu através da casa de recuperação, porque o apóstolo Luiz Hermínio é um ex-viciado. E hoje nós temos mais de 600 igrejas no Brasil e passa de 1.000 em todo o mundo. Nosso papel hoje é cuidar de pastores. O papel apostólico de estar cuidando da casa, servindo os pastores no Brasil e fora do Brasil hoje, através do Mevan Global. Mas é uma igreja com crentes comuns? Comum, sim, comum, Porque na fala do irmão dá a impressão que cuida só de pastor, de outras igrejas. Nós temos as igrejas locais, mas o ministério apostólico é cuidar das famílias dos pastores. Nós somos uma igreja normal, ganhamos pessoas, batizamos pessoas, A figura da igreja local é isso, E a igreja que o irmão pastoreia fica onde? Fica em Alphaville, Fica em Alphaville, na Alameda Araguacema, acho que 340. Em Alphaville, estamos ali, inauguramos ali em outubro, começamos ali. É recente? Recente, Que dias são e horários? Lá o culto são às quartas, às 20 horas, e domingo, às 9h30 da manhã, às 18h30. Que maravilha. Muito obrigado pela presença Prazer, pastor. Do irmão. Deixa eu já pôr alguns avisos aqui. Você que assiste ao Vejam Só Entrevista sabe, A gravação está sendo transmitida em tempo real para o canal do YouTube. Não vai ficar arquivado lá, só depois da exibição no canal aberto é que o programa fica arquivado no YouTube. Mas quem estiver assistindo a gravação pode e deve participar do programa mandando comentários e perguntas. Entra aí nas nossas redes sociais, manda seu comentário, sua pergunta, a Angélica me avisa aqui e eu ponho no ar como se você aqui estivesse nas nossas nababescas instalações dos estúdios da RIT. Muito bem, nós vamos entrevistar o pastor Ricardo Machado da Costa, do Ministério Evangélico Vinde, Amados Meus, lá em Alphaville. E antes que eu me esqueça, eu quero mandar um abração bem forte para os irmãos e para as irmãs da Igreja Presbiteriana de Guaripocaba, onde eu preguei alguns dias atrás, no aniversário de organização daquela igreja, uma igreja jovem, 16 anos, foi muito, muito legal, uma bênção muito grande. Então, um abraço bem forte para todo o povo lá da Igreja Presbiteriana de Guaripocaba. Muito bem. Deixa eu pôr no ar a enquete. Vamos lá. O fato de ser filho de Deus o faz sentir-se príncipe ou a faz sentir-se princesa? 3 possibilidades de resposta, sempre. Eu sei que eu sou filho de Deus e eu me sinto um príncipe, sim, sempre. É uma convicção que eu tive da palavra. Raramente, quase nunca eu lembro dessa coisa. E a terceira possibilidade é nunca. Eu, príncipe, estou mais passapo do que outra coisa.
Enfim, vamos ver qual vai ser o resultado parcial. No final dessa edição, a gente vê o resultado parcial da nossa enquete. Ela fica no ar até a exibição do programa. Muito bem. Por que nós estamos tratando esse assunto? Por causa deste livro aqui, né, que o pastor Ricardo Costa escreveu. Ele tem outros livros. Esse aqui é Identidade e Origem. E dentro desta obra... Aqui, beleza. Dentro desta obra, ele aborda de forma bastante didática esse problema que afeta grande quantidade de cristãos e de cristãs a respeito da sua... Na vida cristã. A falta de uma consciência de sua origem, né, afeta diretamente a sua identidade e, com isso, o Império das Trevas tem ganho muito terreno, especialmente no nosso país. Dizem, né, não sei se é verdade, que o brasileiro tem... Ele tem o complexo de vira-lata. Né? Não sei se isso é verdade. Parece que sim. Entre os cristãos, isso é muito comum, né, pastor? Acho que é uma frase do Nelson Motta, alguma coisa assim, né? Que foi ele que falou essa frase, alguma coisa assim. Não sei. Por que o senhor escreveu esse livro, pastor? Eu escrevi esse livro dentro daquilo que o Senhor passou a ministrar na minha vida, sobre a importância de nós termos saído do Egito, né? Deus nos libertou do império das trevas, Colossenses 1,13. Isso nada mais é do que a figura de Moisés tirando o povo do Egito. Tá? Então, ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós saímos de um lugar onde nós éramos escravos. Nós éramos escravizados e fomos transportados para um reino, o qual esse rei é o nosso Pai. João, capítulo 1, versículo 12, diz: todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Então, outrora, escravos. Agora, vivendo em um reino. Isso tudo aconteceu no âmbito espiritual. Agora vivemos em um reino. O problema é que, espiritualmente, nós saímos de um lugar, mas mentalmente ainda continuamos lá. Isso é interessante. Agora, o irmão aborda várias questões muito instigantes no livro. E eu gostaria de, se der tempo, abordar várias delas aqui na entrevista. Obviamente, você vai ficar curioso, curiosa para comprar o livro, né, e ler. Ele é de uma utilidade muito grande, sobretudo para pequenos grupos. Hoje está muito difundida a prática de pequenos grupos ou células, sei lá que nome você quiser dar lá. Cada capítulo, que são capítulos extensos, tá? Mas cada capítulo termina com uma série um questionário com vários exercícios propostos que são espetaculares como alavanca para a propositura de debates nos pequenos grupos a respeito daquilo que foi estudado. Você vai gastar algumas semanas estudando o assunto do capítulo e depois, pelo menos umas 2 reuniões para discutir os exercícios. E de modo que isso nunca mais é esquecido por quem participa. O senhor foi muito feliz na elaboração desse ferramental, né? Agora, o senhor começa, né, o livro e fala extensamente sobre a criação do homem e tal, né? Chega a dizer que os 2 capítulos mais importantes da Bíblia são os 2 primeiros, né? Porque explica a origem de tudo. Agora, quando a gente chega ao capítulo número 3, que Gênesis, no 3º capítulo, explica o pecado original, queria saber do irmão, em que termos que a queda, né, o pecado de Adão e Eva, modificou a nossa identidade, porque não mudou a nossa origem. Nós continuamos com a origem em Deus, né? Mas a nossa identidade foi modificada. Quando a Bíblia fala em Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem, 1:26. 27 diz, e criou. Fazer é diferente de criar. O homem foi feito a partir de Deus e foi criado a partir da terra. Façamos o homem. Fazer a partir de algo que já existe. O homem foi feito a partir de alguém que já existia, que no caso é Deus, e ele foi criado da terra. O seu corpo foi criado da terra. Quando o homem pecou, ele perdeu
a sua vida espiritual. O salário do pecado é a morte. Claro que espiritualmente não existe morte. Essa palavra morte nada mais é do que separação. Quando Deus chega no jardim e ele pergunta, Adão, onde é que você está? Todos nós sabemos que Deus é onisciente. Como é que Deus está perguntando onde é que o homem está se ele sabia? A pergunta não era geográfica. Onde é que você está? Eu sei que você está atrás de uma árvore. A questão é onde é que você está, porque dentro de mim você não está mais. Então o homem perdeu algo que eu chamo de posição. A Bíblia não diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais? Isso eu chamo de posição que nós temos em Cristo. Esse homem perdeu uma posição. Ele perdeu o seu relacionamento com Deus. Ele perdeu a sua paternidade. Tanto é que Deus se relaciona com o homem diretamente na antiga aliança como Deus. Na nova aliança, Jesus não veio revelar Deus. Jesus veio revelar o Pai. Isso não quer dizer que ele deixou de ser Deus, só que hoje ele é Deus e Pai. O homem perdeu a sua filiação, ele perdeu a sua paternidade. Jesus, ele não veio revelar o Deus, ele veio revelar o Pai que o homem tinha perdido. Por isso que a oração do Pai Nosso é Jesus ensinando os discípulos, quando orarem, diga, Pai Nosso que estás no céu. João, capítulo ali 21, quando Jesus aparece para as mulheres ali, ele diz, olha, mas vai ter com os meus irmãos e digam a ele, que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Para mim, na antiga aliança, o homem tem Deus, mas ele não tem Pai. E na nova aliança, ele volta a ser filho de Deus, porque todos, quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, para mim, o homem perdeu a sua paternidade. Que é a identidade. Que é a sua identidade. Ele passou a viver como um servo, mas não tendo mais filiação. Entendi. Ele vive como servo, não como filho. Isso não quer dizer que nós não somos servos hoje, mas somos filhos que servimos. E não apenas servos, porque nos tornamos filhos de Deus. Perfeito. O senhor tem uma frase muito interessante, né? Ser... Estou, entre aspas agora, o que o pastor mencionou no livro. Ser é viver tudo o que ele planejou para a minha vida. Sim. Então, ser, eu sou quando vivo tudo aquilo que Deus planejou para mim. Sim. É essa a ideia, né? Então, ser é viver tudo que Deus planejou para a minha vida. A pergunta que todo crente comum faz, inclusive eu, como é que eu sei o que ele planejou para mim? Que ele planejou que eu fosse salvo e que eu fosse testemunha de Jesus, isso não vale porque isso é para todo mundo. Sim. Mas nessa sua frase, existe alguma ideia ou alguma acepção pessoal, particular, individual? Sim. A Bíblia diz em Salmo 139, os Salmos da Onipotência, diz que todos os nossos dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles ainda existia. Todos os nossos dias. Então, Deus detalhou cada um dos nossos dias. Então, existem coisas, como o senhor bem falou, que é para todos nós. Existem coisas que é muito pessoal. Claro que nós estamos vivendo uma geração de cópia, né? Falta autenticidade hoje. Mas eu creio que é através do nosso relacionamento com Deus, e isso tem sido ignorado, através das Escrituras, do nosso relacionamento com Deus, é que nós descobrimos. Quando a gente deseja entender um produto, a gente precisa se relacionar com o fabricante. Então, é esse relacionamento com Deus diário que vai trazendo a nós nosso chamado, a nossa singularidade, a nossa peculiaridade, que é o que... Porque é comprovado cientificamente que não existe ninguém igual ao Senhor. A sua impressão digital é única, a ciência mostra isso. Não existe ninguém, Deus não criou ninguém em série. Nós somos seres únicos. Deus colocou algo no Senhor que não colocou em mim. Deus colocou algo em mim que não colocou no Senhor. Pô, então isso te faz se sentir importante, sim, mas deve fazer respeitar o outro, porque também o outro é único. Então eu vejo essa singularidade, eu vejo Deus um Deus de detalhe, um Deus minucioso. Então, à medida que nós desenvolvemos um relacionamento com Deus, nós vamos descobrindo de forma pessoal o que Ele tem para nós. Maravilha, pastor. Nesse sentido, ainda com a ideia do... Como é que eu vou saber o que Deus planejou para mim individualmente? Eu queria saber a sua opinião com relação a essas questões ligadas a revelações trazidas em culto, que é uma das características bastante fortes do nosso pentecostalismo, né? Sim. Que é o maior segmento dos evangélicos no Brasil. E há uma profusão de profetas e profetisas trazendo revelações. Como é que o Mevan e o senhor veem isso?
A profecia ela tem sentidos diferentes nos testamentos, né? No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, a profecia até liderava. Nenhum rei ia para a guerra sem consultar um profeta. Porque o Espírito de Deus estava sobre um homem, possuía um homem, e os reis iam consultar aqueles homens acerca de alguma direção, se ia para a guerra, se faria aquilo ou se não faria. Na Nova Aliança, todos nós nascemos de novo. O Espírito de Deus habita em nós, ou ignorais que o Espírito Santo habita em vós. Então, para mim, a profecia na Nova Aliança, ela não vem para a liderança. Ela vem para testificação. Geralmente, uma profecia, quando ela ocorre, ela testifica com aquilo que Deus... Né? Então, assim, talvez na Antiga Aliança dava para dizer assim, olha, Deus está dizendo que você vai casar com aquela moça. Eu creio que na Nova Aliança já não é mais da mesma forma. Tem uma testificação aqui dentro, porque o Espírito estava sobre um homem, especificamente. Na Nova Aliança, todos nós temos o Espírito de Deus que habita em nós e que veio para nos guiar a toda a verdade. Esse negócio de você vai casar com fulano é muito comum. Pois é, mas eu não vejo muita base bíblica para isso, não. Isso tem trazido muita inquietação, né, pastor? Sim, até porque se Deus fosse ter uma única pessoa para você casar, ele teria tirado sua liberdade de expressão, seu livre-arbítrio. E se ele tivesse que tirar o seu livre-arbítrio acerca de uma coisa, ele tiraria acerca do inferno. Verdade. Tem razão. Muito bom. Legal. O senhor tem uma frase muito forte no livro. Queria que o irmão explorasse. O senhor declara que nós somos virtualmente imortais até cumprirmos o nosso propósito. Sim. Quer dizer que enquanto eu não cumprir o meu propósito, eu estou com garantia de vida? Vou cancelar meu seguro, que está custando caro. Tem textos na Bíblia que diz que nós podemos abreviar os nossos dias. Tem textos na Bíblia que diz que nós podemos abreviar os nossos dias. Eu creio que a ignorância mata antes do tempo. Jesus tem homens na Bíblia que dizem... Paulo disse assim, olha, combati o bom combate, acabei a carreira. Ele terminou. Jesus disse, tetelestai, está consumado, eu terminei. Nós não fomos criados para morrer, nós fomos criados para terminar. Nós somos criados para terminar. Quanto maior o nível de consciência que nós temos de propósito, eu creio que mais condições nós temos de viver o propósito eterno de Deus. Eu não creio que nós somos chamados para viver antes do tempo, para morrer antes do tempo. Então, a consciência de propósito faz a gente passar por qualquer circunstância. É comprovado, por exemplo, que uma pessoa que não consegue lidar emocionalmente com o câncer, ela perde a batalha. Então, usando o caso de um câncer, se a pessoa está consciente de um propósito, ela vai ter força para passar por aquilo. Agora, quando eu perco a consciência de propósito, e é o que muitos de nós vivemos hoje sem propósito. Toda a esperança da igreja hoje, e tem o seu lugar, é para o futuro. Ela não tem nenhuma esperança presente. Sim. Um dia Jesus vai voltar e eu vou ser feliz. Enquanto isso, eu vou sofrendo. Então, nós não temos... Eu não estou falando que nós viveremos a plenitude aqui. Não, no mundo passais por aflições. Mas eu preciso entender que Deus me criou para um propósito. Eu estou aqui para fazer algo. E eu preciso terminar o que eu vim fazer. Então, para mim, o homem que conhece o seu propósito, ele se torna imortal até terminar o que veio fazer. Jesus falou, a minha vida ninguém tira. Eu é que dou. Eu que dou. O pessoal estava matando ele. Ele estava preso. Mas ele está dizendo, eu que estou fazendo isso, eu estou me rendendo a isso. E Paulo falou, olha, eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, guardei a fé, agora estou pronto para ir. Né? E teve momentos que ele disse assim, olha, a minha vontade é estar com o Senhor. Eu queria muito estar, mas por causa de vocês eu vou continuar aqui. Então, eu acredito que Deus estabeleceu um tempo e um propósito para cada um de nós. Eu fiz essa pergunta também, pastor, porque... Bom, a morte sempre envolve seus mistérios, né? Sim. Desde sempre. Até porque a gente não foi criado para morrer, então a gente não aceita a morte como algo natural. Mas há um fenômeno recente e muito triste, e eu descobri também que não é só entre pastores. Conversando com o padre lá da minha cidade, ele falou que há um aumento, inclusive medido de tempos em tempos fixos, de suicídio de padres. E os pastores também, já faz algum tempo, andam se matando. Então, é a falta dessa consciência de propósito? Sim, porque você perdeu o sentido da vida. A vida não é algo que é sua, a vida não é minha, a vida é dele. Ele nos deu a vida. A vida é um dom de Deus.
Eu não tenho poder de tirá-lo, ou não deveria tê-lo. Então, eu vejo que quando a gente perde a consciência, o sentido do porquê estarmos aqui, o porquê levantarmos todos os dias, a gente pode chegar nesse lugar, perdi o sentido da vida, não sei mais porquê. Por que que eu estou vivendo? Qual que é o sentido de eu estar aqui? Qual o sentido de eu levantar todos os dias? Por que que eu faço o que eu faço? A questão é que tem muita gente fazendo o que não foi chamado para fazer. Em nome de Deus. Nem tudo que é em nome de Deus é para Deus. Só é para Deus o que Deus mandou fazer. Certo. Nem tudo que é para Deus, nem tudo que se faz em nome de Deus é para Deus. Então, qual motivo Deus chamou o Senhor? Qual o propósito? Eu creio que Deus tem algo muito claro e definido para cada um de nós. Eu penso, a Bíblia diz que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Deus disse para Jeremias, antes que te formasse no ventre eu te conheci, antes que saísse da madre eu te santifiquei, e as nações eu te dei para o profeta. Isso quando? Antes Deus pensou em algo sobre a sua vida e te criou para isso. Eu creio definitivamente sobre esse propósito. Então, quando eu perco essa consciência, esse sentido da vida, ela perde o sentido. Ela perde o sentido, não faz mais sentido eu estar aqui. A alegria do peixe está onde, pastor? Está na água. A alegria do pássaro está onde? Está em voar. O peixe na água está bem. Você nunca viu um peixe em depressão? Você nunca viu um plano de governo para peixe, meu lago, minha vida? Você nunca viu um peixe depressivo porque não sabe nadar? Agora, você nunca viu uma planta no seu lugar também em depressão? Por quê? Porque o peixe está na fonte, a planta está na fonte. A obra-prima da criação de Deus é o homem. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por que que a cereja do bolo é o maior problema da terra hoje? Porque o peixe está bem no lago, a planta está bem na terra, o homem só está mal porque está fora da fonte. Só que a fonte que eu estou falando não é religião. Eu estou falando de uma conexão, de um relacionamento com Deus. Então, se nós não estivermos na fonte, e muitas vezes nós achamos que a fonte é uma religião, ou seja, eu tenho dogmas, mas eu não tenho um relacionamento. Jesus não veio trazer uma religião, Jesus veio trazer um reino. Ele veio dar um acesso, um relacionamento. Hoje nós temos, antigamente, só um sumo sacerdote. Hoje nós temos acesso. No início do programa, o senhor mencionou uma coisa que eu não sabia. O MEVAN é o resultado de trabalho de recuperação. Sim. A maior parte dos adictos que precisam, obviamente, de uma recuperação e vão a esses ministérios tão reconhecidos até pelos governantes ateus. Sim. Né? Falou, olha, a gente não pode esquecer que o trabalho que a igreja faz em recuperação dos viciados é inestimável e ninguém consegue repetir o sucesso que eles fazem. Isso foi declarado reiteradas vezes pelas autoridades brasileiras. Ateias ou não cristãs. Sim. Né? Isso é muito importante. Grande parte dessas pessoas que vão para o vício estão em busca da sua identidade, então. O ser humano está procurando Deus, sem saber que está procurando Deus. O ser humano está procurando Deus. Existe um vazio no interior de todo homem do tamanho de Deus, que riqueza não preenche, que posição, status quo não preenche, que a casa que você mora, o teu ministério não preenche. Por isso que existem pessoas que são tão pobres que tudo que elas têm são dinheiro. Essa é boa. Tão pobre que tudo que elas têm é dinheiro. Beleza, tá bom. Agora tem outra frase que é do Sócrates. O Sócrates falou assim, moço, conhece-te a ti mesmo. Muito famosa essa frase, né? Agora, o irmão diz, no livro, que só se conhece a si mesmo tendo uma revelação de Cristo. E como é esse processo, né? Como o que é se conhecer pela revelação de Cristo e como é que isso se dá? Ok? Cristo é o modelo, Cristo, os homens da Bíblia são referências. Cristo não é só uma referência, ele é um modelo. A Bíblia é um livro cristocêntrico ou um livro monocrático. Que saudade que eu tenho dos pastores, dos pregadores monocráticos, pregadores de um tema só. É dele, por ele e para ele. Então, os homens da Bíblia são referência. Cristo não é só uma referência, ele é um modelo.
Eu posso querer uma parte de Paulo, mas eu posso não querer tudo. Eu posso querer uma parte de Davi. O apedrejamento eu dispenso. Eu dispenso. As prisões, eu dispenso. Esse negócio de ficar sem mulher, dispenso. Eu dispenso também, né? Os últimos anos na prisão... Também, Na verdade, sei lá. Pois é. Então, mas Cristo não, Cristo é um modelo. Cristo é um modelo. Quando eu estou lendo os 4 evangelhos, eu procuro prestar atenção no que ele falou, por que ele falou e para quem ele falou. Porque o que ele não falou para todo mundo. Não significa que ele colocava água na mensagem. Não, mas ele sabia falar para o público certo. Por exemplo, nós falamos de inferno para o ímpio. Jesus nunca falou de um inferno para o ímpio. Ele falou de inferno para os religiosos. Jesus nunca falou de cruz em público. Jesus falou de cruz para os discípulos. É só a gente olhar os 4 evangelhos. Jesus falou para Nicodemos que ele tinha que nascer de novo, no capítulo 3. Mas no capítulo 4, ele pega a mulher samaritana, uma prostituta, ele não fala para ela nascer de novo. E eu não estou dizendo que ela não precisava nascer de novo. Eu só estou falando que a nossa teologia é diferente da dele. Ele pega Nicodemos e fala, você precisa nascer de novo. Ele pega a mulher samaritana e falou, você precisa beber de mim. Eu teria invertido a mensagem. Mas como se dá isso? Quando você olha para Mateus capítulo 16, Jesus está falando para os discípulos, quem o povo diz que eu sou? E eles começam a discorrer e dizer, olha, uns dizem que o senhor é Elias, outros dizem que o senhor é João Batista, outros dizem que é alguns dos profetas. Ele falou, ok, isso é o feedback da multidão. E vocês que estão próximos de mim, o que vocês dizem? Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus falou, para. Quem te revelou, isso é uma revelação. Isso não saiu daqui. Quem te revelou isso não foi carne e sangue. Ou seja, Pedro, isso daí não saiu da tua faculdade mental. Quem te revelou isso foi o meu Pai que está nos céus. Eu também te digo. Por que eu também te digo? De onde está saindo esse eu também? Como você teve a revelação de quem eu sou, eu também vou dizer quem você é. Tu és Pedro. E sobre essa pedra... Aqui tem um trocadilho, né? Tu és Pedro, pedra pequena, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Aqui tem um trocadilho. Então, assim... Quanto maior a minha revelação, o entendimento pelo Espírito da pessoa de Cristo, maior vai ser o entendimento de quem eu sou, porque Ele é o modelo. Nós fomos feitos nele, fomos criados nele. Eu queria que o irmão explorasse um pouquinho essa ideia da pedra, porque o senhor fez uma interpretação. Ok. O Jesus chamou Pedro de pedra, mas falou que a pedra sobre a qual a igreja estava edificada era ele, não Pedro. Sim. Quais são as evidências disso? Ah? Como é que eu posso... Porque os irmãos católicos, né, os cristãos católicos, dizem que não. Jesus falou que Pedro era pedra. Não. A palavra pedra ali aparece 2 vezes. Pedro, pedra pequena. Pedro, sobre essa pedra angular. Ali aparece pedra pequena quando se refere a Pedro. Ali tem o que acontece é que tem uma falta. A interpretação está errada. No original está dizendo pedra pequena, tu és Pedro. Pedra pequena. E sobre essa pedra angular, edificarei a minha igreja. Ó, pedra e pedra. Você é uma pedra pequena. Aí quando você vai ler as cartas de Pedro... Do próprio Pedro? Do próprio Pedro, ele diz, como pedras que vives... estamos sendo edificados. Pedro, de onde você tirou essa mensagem sobre pedra? Quando eu tive uma revelação de Cristo sobre pedra lá, ele está falando, como pedras que vivem, estamos sendo edificados. Casa de Deus. Então, toda a minha vida, pastor, ela é voltada para uma vida em Deus, para uma vida de relacionamento no Senhor. Jesus você conhece estudando, Cristo só por revelação. Nós estamos vivendo um evangelho de cabeça, mas não temos um evangelho de coração. Nós estamos vivendo um nível de teologia ateia. Teologia nunca foi para explicar Deus. Deus não pode ser explicado. A teologia é para expressar Deus. Não estudamos Deus para entendê-lo. Não é sobre o entendimento. Como é que eu entendo um Deus que não tem começo e não tem fim? Não tem como entender. Não tem, até porque nós temos começo e fim. Ele não tem. Ou o Deus que diz assim, olha, quantos anos tem uma eternidade? Não tem, né? Não tem. Só que aí Deus fala assim, olha, de eternidade a eternidade eu sou Deus, pronto. Se uma só a gente não sabia quantos anos era, ele fala assim, ó, uma só não me cabe. De eternidade a eternidade eu sou Deus. Você fala, pronto, agora ficou difícil. Ele fala, não, deixa eu complicar um pouquinho mais. E o seu nome será Conselheiro, Deus Forte
Para a eternidade. Pronto. Eternidade com o Pai? Então, assim, a revelação, pastor, está muito ligada ao nosso relacionamento com Deus. Quanto maior o nosso nível de relacionamento com o Senhor, sempre fundamentada nas Escrituras, porque a base é as Escrituras, é da onde onde nós vamos entendendo quem nós somos e vamos crescendo nisso. Existe muito altas afirmações hoje, pastor. E eu não estou falando de autoafirmação, eu estou falando de afirmações bíblicas, daquilo que Deus diz que nós somos. Uma coisa é eu falar, eu sou isso. Quem te falou que você é isso? Outra coisa é eu pegar um texto bíblico, qual Deus diz, você é isso. Então, é desse contexto. Então, eu creio que nós somos pedras, nós somos feitos da mesma matéria-prima que Deus, o nosso espírito. Então, nós carregamos o DNA de Deus no nosso espírito. Estou falando do homem recriado. Voltando à passagem lá do Pedro, tu és Pedro e tal. Sim. O apóstolo Pedro mesmo vai dizer que nós somos pedras vivas, edificados sobre a pedra angular, que é Cristo, que muita gente tropeça nela e tal. Então, fica bem claro que o próprio Pedro entendeu que Jesus é a rocha, né? Não era ele. Agora, tem uma frase que Jesus diz a Pedro que é complicada. Ele falou assim, dar-te-ei as chaves do céu. O que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Misericórdia. Como é que o senhor entende isso? É que a nossa mente lógica, a gente vê é que crente pentecostal gosta de uma chave de uma porta, né, pastor? Então. Falou de chave e porta é com a gente mesmo. Só que quando você estuda ali porta, por exemplo, no original grego, é acesso. A palavra porta ali é acesso. E a palavra chave ali não é chave, é autoridade. Dar-te-ei autoridade. Essa é a palavra grega para a questão chave ali. É dar-te-ei autoridade. E o que você liga aqui é ligado lá. É ligado lá. Então, a palavra ali não é uma chave em si. A palavra ali é autoridade. Então, mas como é que se expressa isso? Eu uso a minha autoridade aqui, como é que isso acontece no céu? A minha autoridade aqui é a partir da autoridade que eu tenho no céu. Se eu conheço a vontade de Deus lá, eu posso exercer a minha autoridade aqui. Entendi. Entendeu? Eu preciso conhecer. Não é o que eu faço aqui, eu mando lá. É como eu conheço lá, eu exerço a autoridade aqui. E o que eu exercer a autoridade aqui, que estiver ligado com lá, isso funciona. Esse é o meu entendimento. Qual é a vontade de Deus para essa situação? Sobre essa situação, a Bíblia diz isso, isso, isso. Eu exerço minha autoridade aqui e funciona lá. A gente está entrevistando, né, o pastor Ricardo Costa. Ele é autor, deixa eu mostrar de novo aqui, o livro Identidade e Origem. Né? Você que pegou o programa depois de começado, né? Então, só para você entender, a ideia de príncipes com mentalidade de escravos é explorada nesse livro do pastor Ricardo, que trata principalmente de resgatar a identidade a partir da nossa origem. Em Deus. Maravilha. Agora, pastor, o senhor menciona, tem um segmento lá num dos capítulos, né, muito interessante, que eu nunca vi ninguém abordar. Né? O senhor fala do diabo. Sim. O que o diabo não é. Sim. Né? A gente está mais preocupado em saber o que ele é, mas o que o diabo não é. Eu achei interessante, eu queria saber. Quem que o diabo não é? O diabo não é Deus. Ele não é Deus. A gente precisa entender que nós trabalhamos para Deus e não para o diabo. Isso significa que a gente deveria pregar mais sobre ele do que sobre o diabo. Existem mais coisas que Deus está fazendo do que o diabo está fazendo. O problema é que nós tiramos o foco da nossa mensagem. O diabo não é Deus. O diabo, ele tem autonomia, mas ele não é soberano, ele não faz o que quer. Ele não faz o que quer. Então, para mim, o cristianismo deu algo para o diabo que ele não tem. Eu estou falando de pessoas que estão em Cristo. Tá? Ele faz o que ele quer sob uma jurisdição qual Cristo... Eu fui liberto do império das trevas, eu vivo no reino do Filho. Eu estou sob uma nova jurisdição. Nós desenvolvemos algumas teologias, entre elas retaliações e tantas outras coisas, que eu não sei de onde tiramos isso. Aqueles que são nascidos de novo, o maligno não toca. Então, eu preciso ter a consciência de onde eu estou espiritualmente. Então, sobre isso, o diabo ele tem autonomia, mas ele não é soberano. O diabo não faz o que ele quer. Eu estou falando de uma pessoa que está em Cristo, sobre uma jurisdição. Se uma pessoa não está em Cristo, existe a autoridade que o diabo tem sobre aquela... Então, mas alguém vai poder dizer assim, mas espera aí,
Toda a construção do argumento do pastor Ricardo tem a ver com a origem do ser humano, Sim. certo? Que a nossa origem é em Deus, o nosso espírito veio de dentro de Deus, né? O senhor deixa isso bem claro. Aliás, uma imagem muito bonita, né? Quando Adão acordou, ele estava sendo beijado por Deus. Sim, né? uma das traduções da palavra ali, Deus soprou, cheirou, beijou a face do homem, no original. Ele teve que chegar bem perto. Isso. É uma ideia muito bonita, né? O homem tornou-se vivo com o beijo de Deus, para que Deus pudesse inocular o espírito que dá vida. Sim. Né? Pois bem, aí alguém vai dizer assim, mas o diabo também foi criado por Deus. Sim. Ele tem a mesma origem. Sim. Mas ele não foi feito. Como assim? Não entendi. Nós fomos feitos e criados. Nós fomos feitos a partir de alguém que já existia. O diabo não foi feito imagem e semelhança de Deus. Ele é uma criação de Deus. O diabo não foi feito imagem e semelhança de Deus. Ele é uma criatura de Deus. Por isso que lá em Isaías, se eu não me engano, 14, diz assim, subirei acima das estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. Então, o desejo do diabo era o quê? Ser semelhante ao Altíssimo. Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Tudo que o diabo quer ser é semelhança. Ou seja, só traduzindo assim, tudo que nós somos, o diabo queria ser. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Era o que o diabo queria ser semelhante. O diabo é uma criação de Deus, como todos os seus anjos. Nós não. Nosso corpo foi criado por Deus, mas o nosso espírito, Eclesiastes 12 diz assim, e o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. O diabo não saiu de Deus, ele foi criado por Deus. Então, ele foi criado, mas ele não foi feito. Ele não é a imagem e semelhança de Deus. Nesse caso, ele é inferior a nós. Muito. Eu estou falando inferior se nós estivermos em Cristo Jesus na nossa posição. Um homem caído, ele está abaixo. Entendeu? Escuta, tem alguma coisa acima de Deus? Não. Não. Ao lado dele está assentado Cristo. E Efésios 2,6 diz que nós estamos assentados juntamente com ele na região celestiais. Isso. Espera aí, o diabo está ao lado de Deus? Não. Está acima de Deus? Não. Cristo está ao lado de Deus. E se eu estou em Cristo, onde é que o diabo está? Debaixo. E a Bíblia diz que ele colocou debaixo dos nossos pés. Então, ele não está ao meu lado. Ele não está acima de Deus porque eu estou em Cristo. Tudo isso é uma posição espiritual. Só que quando a nossa mente ela não é renovada, nós nos vemos de baixo para cima. E de baixo para cima o diabo é muito mesmo. Mas de cima para baixo ele não é nada. Pastor, esse tipo de construção não pode incentivar o orgulho? Não, pastor, não tem como você se orgulhar por algo que não partiu de você. Não tem como. Como é que você vai se orgulhar de ser salvo? Sei lá. Não tem. Eu sou filho do rei. Não tem como. Quando você sabe que você era um escravo, quando você sabe que veio de uma família onde seu pai era alcoólatra, onde você pediu comida na rua, quando no Natal você estava pedindo comida na rua e morou no barraco até os 20 anos de idade, quando Deus te levanta para falar com homens de negócio, igual eu falo com empresários hoje, como é que eu consigo ser orgulhoso, pastor? Não faz sentido. Da onde eu saí, se alguém falasse que eu ia estar onde eu estou hoje, falasse, você é louco. Eu acho que o orgulho é quando você não entende de onde você saiu e quem morreu por você. Então, para mim, eu não tenho intenção nenhuma. Por isso que eu comecei falando de Cristo, porque Ele é o foco de tudo. Para mim, a minha mensagem ela é cristocêntrica. O orgulho, pastor, é porque nós tiramos os olhos dele. Para mim, não faz sentido. Pode tender para isso? Nós vivemos um evangelho antropológico, onde o homem é o centro. Nós temos músicas voltadas para nós. Nós não estamos fazendo mais culto para Deus. Nós estamos fazendo culto para nós. Nós estamos cantando música para nós. E não é o que eu creio. O culto precisa ser voltado para Ele. Então, para mim, eu não vejo orgulho, pastor, se nós olharmos para aquele que nos salvou, para aquele que nos libertou, para aquele que nos resgatou. Então, para mim, não faz... Pode ocorrer? Pode. Mas não é o foco daquilo que eu creio no Evangelho. O senhor menciona no livro um cântico que eu não consegui identificar. Alguma música que fale que não quer as mãos de Deus... Tem várias canções que, quando a gente mexe com isso, muitos querem as suas mãos, outros querem os seus pés. Não faz sentido. Se Deus quisesse nos dar um Cristo sem mão, Ele tinha dado um Cristo cotoco.
Por que a gente acha que isso é romantismo? As mãos de Deus não faz, pastor. As mãos de Deus expressa. As minhas mãos e as suas, desculpa, fazem. Às vezes nós fazemos coisas sem querer. Eu pego na sua mão sem querer. Eu te abraço, mas eu não queria te abraçar. Isso é o homem, não Deus. A mão de Deus não faz algo. Quando Jesus ofereceu pão, ele disse, eu sou o pão. Quando ele ofereceu água, ele disse, eu sou água. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Deus nunca disse que tem nada. Ele sempre diz que é. Deus sempre diz que é. Então, a mão de Deus, ela não faz. Ela expressa quem ele é. Então, às vezes, nós estamos desenvolvendo canções de querer amputar uma parte de Deus, porque a gente quer os pés, como se isso daqui fosse um lugar de humilhação, mas estamos arrancando outro porque a gente não quer as bênçãos. Entendi. Para mim, falta um pouquinho. Eu sei que na licença poética da música cabe muitas coisas, mas tem coisas que não faz sentido. Não, então, até a gente estava conversando antes do início da gravação, né, pastor? Um dos propósitos que a gente tem aqui no Vejam Só Entrevista é conversar com compositores. Sim. Como é que se dá o processo de composição? Porque, de fato, concordo com o irmão, existem músicas hoje questionáveis, né? Às vezes complicadas até. Sim. Né? Mas, desculpa, só citando o nome, que não é o caso, por exemplo, quando você pega um Asaf Borba, ele nunca erra. Quando você pega um Marcos Witt, ele nunca erra. Quando perguntaram para o Marcos Witt, de onde vêm as suas canções, como é que você aprendeu a compor? Ele falou, todas as músicas que eu compunha, eu levava para o meu pai perguntava, onde está isso na Bíblia? Tá aí. Beleza. Tá. Muito bom. Aí, o senhor mostrou quem o diabo não é. Sim. Certo? Aí entra na parte do livro em que o senhor fala quem é que nós somos. Opa. Se alguém lhe perguntasse assim, pastor Marcos, ou pastor Ricardo, quem é o senhor? No capítulo, né, desse livro que você acabou de ver aí, o senhor fala assim, normalmente a gente responde dando profissão, Sim. ou filiação, ou... Só em relação, só fechando o ponto aí, eu lembrei de uma frase do Dr. Kelly Osbourne, fantástico. Kelly Osbourne, acerca do diabo, ele dizia assim, quando eu chego no lugar, o diabo está com problema. Ele falou isso aqui, eu estava lá. Eu estava lá, aqui na Igreja da Graça, sério, eu ouvi ele falar isso. Então tá aí alguém que sabia quem era. Aí está, pronto. Esse é uma das minhas influências na minha vida, alguém que sabia quem era. Quando eu chego no lugar, o diabo está com problema. Prepotência, pastor? Depende de quem está vendo. De quem está olhando. Não sou prepotente? Agora, onde ele chegava, o diabo tinha problema ou não tinha? Tinha. E como? Então, qual a questão da identidade? Eu lido muito isso com os empresários. Um dos focos... Mevan Alphaville não nasceu porque o apóstolo Luiz Hermínio queria abrir uma igreja lá. Um empresário me encontrou pela internet, ouviu uma mensagem minha e me chamou para ter um tempo com ele. Eu comecei a ministrá-lo, ele já tinha investido mais de 400 mil em curso na sua vida. Ele falou, eu comecei a ouvir sua mensagem e ela começou a mudar a minha vida. Você não quer vir ministrar? Eu falei, cara, eu não sou coach, eu não ministro isso, não é... Ele falou, não, eu não quero um coach, eu quero um pastor. E eu comecei a ministrar 5 empresários, 7 empresários, 30 empresários, e nasceu uma igreja, que nós nunca desejamos abrir uma igreja lá. E a maioria desses empresários estão comigo. Então, o que os empresários começaram a enxergar na mensagem que eu prego? Porque muita gente diz assim, eu sou pastor. Não, você não é pastor, isso é sua vocação, você está pastor. Mas você é Ricardo. Ricardo é um nome que meu pai me deu e nem perguntou minha opinião. Né? Você é brasileiro. Brasileiro é o país que eu nasci. Então, eu preciso entender o que é vocação e o que é identidade. A palavra identidade vem de idem. No original é idem, igual. Idem, igual. Qual que é o problema de nós nos definirmos no que fazemos? Vamos usar nós dois aqui, que somos pastores. Quando nós definimos que somos pastores, o nosso sucesso está no resultado. Certo. Então, quando a igreja está crescendo, eu sou um pastor bem... Sucedido. Sucedido, estou muito bem. Quando a igreja passa por uma estação, que todas elas passam, eu sou um pastor... Fracassado. Fracassado. Aí está o problema. Quem se define no que faz é o resultado que vai determinar quem você é. Então, agora, se pastor é a minha vocação, e sou grato a Deus por isso, me sinto muito feliz e honrado, mas pastor é a minha vocação, não é quem eu sou. Eu sou imagem e semelhança de Deus, eu sou filho de Deus. Eu me defino na minha natureza, não no que eu estou fazendo, porque isso daqui pode alterar.
O que eu tenho, pastor, pode ser perdido. O que eu sou, ninguém pode roubar. Todo mundo pode perder bens, mas se você sabe quem é o que você é, ninguém pode roubar. Então, o problema é que nós estamos nos definindo no que fazemos. Por isso, vivemos uma vida de montanha-russa. E muitas vezes pessoas estão deprimidas, estão desanimadas. Por quê? Porque os seus resultados estão ruins. E elas estão se definindo no quê? Nisso daí. Mas a Bíblia vem dizendo, sobre todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. Vencer não é um resultado, pastor. Vencer é uma posição. Não há nada que me faça derrotado, porque em Cristo eu já sou mais do que vencedor. Mas para muitos de nós, vencer é o quê? É um resultado. Espera aí, se amanhã eu acordar, pastor, Deus vai estar comigo. E se eu não acordar, eu vou estar com Ele. Eu perdi no quê? Eu não perdi nada. Se eu acordar amanhã, Ele está comigo. Se eu não acordar, eu vou estar com Ele. Então, a morte ou a vida não me separa dEle. Então, entender quem eu sou a partir do Espírito e não da minha vocação. Então, tem muita gente deprimida porque estão se definindo no que faz e o que está fazendo não está indo bem. E aí, por não saber, na real, no seu espírito, quem você é, aí elas ficam refém de um resultado, que são empresários, são pastores, são líderes de diversos segmentos que estão chateados, vivendo um momento... ontem à noite eu estava conversando com um empresário que está vivendo melhor, um homem riquíssimo, vivendo um momento muito difícil da sua empresa. O que é que você conversa com um homem desse? Você está entendendo? Como é que eu falo um homem desse que tem milhões, que tem aviões? Como é que você lida com isso? Ou você trabalha entendendo com ele, escute, Deus está te levando para esse lugar aqui para que você entre no lugar de dependência dele, não de autossuficiência. Então, eu preciso entender que eu não vivo de fora para dentro, eu vivo de dentro para fora. É o que eu sou aqui dentro que faz a diferença. Há vários anos atrás, eu li um testemunho muito forte na revista Ultimato, de um judeu que passou pela Segunda Guerra, foi preso. Ele era, se não me engano, ele era um banqueiro, uma família de banqueiros. E aí ele foi para o campo de concentração, perdeu contato total com todos os familiares, perdeu o nome, ele passou a ter um número tatuado, todos os bens. Ele perdeu absolutamente tudo, exceto a vida, né? E ele conta que esse processo de subtração de tudo que construía a identidade dele, quem ele era? Ele era de uma família tal, não tem mais nome. Ele era pai, esposo, não tem mais nem esposa nem filho. Ele era banqueiro, não tem mais banco. Ele passou a ser apenas um ser humano numerado. Foi ali que ele se encontrou com Deus. Uau! Né? Porque ele falou assim, não vou permitir que roubem a minha identidade. A minha identidade não está nas coisas nem nos relacionamentos que eu construí, mas na minha origem. A minha origem? Eu lembrei muito desse testemunho, tem muitos anos essa história, da revista, né? Quando eu estava lendo seu livro. Uau! Então, e o diabo nos distrai com essas coisas, né? Então, por exemplo, a gente está vivendo um drama horrível lá no Rio Grande do Sul, onde, literalmente, milhares de pessoas perderam da noite para o dia tudo. E aí podem estar se julgando devastadas. Elas não estão devastadas. Não. É muito difícil uma situação dessa e procurar porquês. Não adianta. Nunca é sábio. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida, em todas as situações, nunca pergunte por quê. Só acredite que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita para você encontrar um lugar de descanso no Senhor. Mas todos os avivamentos aconteceram em meio ao caos. Eu sou um amante dos avivamentos. Todo avivamento aconteceu em meio ao caos. Todo caos é um cenário para um avivamento. O Brasil está entrando no cenário perfeito para um avivamento. O Brasil tem muitas promessas de avivamento. Então, muitas pessoas vivem como esse testemunho que o senhor falou, vive como um número de série. Eu sou mais um, você não é mais um. Às vezes as pessoas olham para mim e falam, é fácil você pensar como você pensa, mas olha o processo que eu vivi de ter um pai alcoólatra, de ter sido criado... O senhor passou por isso? Do quê? De ter pai alcoólatra? Sim, meu pai era alcoólatra. Ele chegava bêbado em casa todos os dias, quebrava tudo. Eu fui criado, eu nunca recebi um abraço do meu pai.
A linguagem de amor da minha mãe era trabalhar para pôr comida dentro de casa. Eu morei no barraco até 20 anos de idade. Eu pedi comida na rua. Eu nunca usei droga. Nunca usei. O Senhor não permitiu. E o Senhor me atraiu com 14 anos de idade. Eu era uma criança revoltada contra Deus sem conhecê-lo. Como ter uma mente hoje que pensa em identidade? Se eu tinha um complexo de inferioridade, a minha autoestima era horrível, eu não pensava em ter nada na vida. Como que muda isso? O relacionamento com Deus. Quem evangelizou o senhor? Hã? Como é que o senhor conheceu o evangelho? Um encontro regional de jovens, um amigo meu de rua, um menino, me convidou para ir para um encontro regional desse, de jovens. 89, o pai procura adoradores, era o tema. Eu entrei lá e eu vi aquele pregador falando e eu pensei assim, um adolescente, eu lembro como se fosse, se é verdade o que esse cara está falando, a minha vida é uma mentira, eu vou voltar aqui mais vezes. Só que desde muito cedo, Deus atraiu meu coração para a oração. E eu mergulhei na oração. Nesses períodos de orações, Deus foi me trazendo isso. Minha mente foi mudando, meu entendimento foi mudando. E muitas coisas que está escrito nesse livro, foi coisas que o Senhor ministrou ao meu coração. Então, eu jamais, por mim mesmo, teria a mentalidade que eu tenho, saindo de onde eu saí. Bonito o seu testemunho, pastor, que bacana. Bom, deixa eu seguir aqui. O que significa ter uma vida representativa? Opa, isso é muito bom. Isso é muito bom. Quando Jesus falou assim, olha, vocês farão as obras que eu faço e farão obras maiores, ele está falando, vocês vão me representar. Que promessa, hein? Ué. João 14. João 14, né? Vocês farão... Phil Johnson diz assim, nós fomos chamados para fazer obras maiores que ele, mas ninguém consegue fazer maiores se primeiro não fizer a que eles fez. Ninguém faz maior, né? Deus tem um negócio em nos aguçar para coisa grande, pastor. Precisava ele falar para a gente fazer obras maiores? Eu seria humilde, ressuscitar um camarada de 4 dias, eu estaria satisfeito demais. eu sou humilde, lidar com isso seria muito... Mas ele falou, vocês farão. Deus colocou essa grandeza dentro do homem a partir dele. Então, o que é representar Deus? É fazer as obras que ele fez. É fazer as obras, nós estamos aqui para representá-lo. E não representar só em nome, é representar em obras, com a nossa vida, com o caráter dele, com a postura dele. Sabe, fazer as obras. Nós temos o Espírito que estava em Jesus, hoje habita em nós. Amém. É o mesmo Espírito, ele não Glória colocou o Espírito de segunda classe aqui. Glória a Deus. Ele habita em nós. Então, nós estamos aqui não para falar somente em nome de alguém. Nós estamos aqui para apresentar alguém e manifestar esse alguém. Vocês expulsarão demônios, vocês curarão. Essas são a palavra. Então, nós estamos aqui para representá-lo, não simplesmente para falar de alguém que um dia nós vamos encontrar. Ele vive em nós. Muito legal. Eu vou chamar o intervalo, daqui a pouquinho a gente vai continuar a entrevista e também mostrar as fotos de quem está participando aí, né, querendo ganhar os presentes do Vejam Só, comentar, fazer comentários, né, que foram publicados nas nossas redes sociais e tudo mais. Mas antes de sair, o lembrete de sempre, muito importante. Se você quer conhecer as Escrituras, você está ficando instigado aí, saber mais sobre a identidade e origem, além do livro do pastor, você precisa conhecer a Bíblia Sagrada. A Agrade tem um curso bíblico em plataforma EAD, ensino à distância, totalmente remodelado e muito, muito, muito bom, né? Eu tenho participado aí da reorganização e reformulação dos cursos da Agrade e estou impressionado com o trabalho do nosso diretor lá, o pastor Rafael. 3115-0819 em São Paulo, para você falar com alguém pelo telefone, durante a semana, no horário comercial. Se você tem habilidade com redes, com informática e tudo, já pode entrar no site agrade.com.br e faz você mesmo a pesquisa, as informações estão todas lá. Nesse caso, quero exortar você também a visitar o site da emissora, o richtv.com.br, né? Por quê?
porque lá você pode tecer críticas ao trabalho que a gente faz aqui, né? E sugerir temas ou pessoas para serem entrevistadas aqui no Vejam Só Entrevista, e assim a gente vai fazer um trabalho cada vez melhor, tá bom? A gente volta já já. Sai daí. Muito bem, hoje é dia do Vejam Só Entrevista e esse é o momento em que a gente se conhece, né? Você tem que mandar suas fotos pelas nossas redes sociais, que inclusive, além de a gente poder te mostrar aqui e ficar te conhecendo, você concorre aos presentes que o Vejam Só sorteia. Então você manda aí para as nossas redes sociais, no Facebook, Programa Vejam Só, e no Instagram, @Programa Vejam Só. Muito fácil, se você não sabe fazer, chama teu neto, tua neta aí de 4, 5 anos que ela vai fazer na hora. Bate a foto agora, durante a exibição do programa, como a maioria das pessoas faz, né? Bate a foto durante a exibição do programa e chama aí o netinho, a netinha. Ó, tem que mandar para o Facebook do programa Vejam Só. Ah, pronto, ela manda na hora o Instagram e você já fica concorrendo e mais, né? A gente fica se conhecendo. Caso você queira conhecer a fonte dos nossos presentes, é muito fácil. É o Shopping do Povo, o shopping de quem sabe comprar. Ele fica bem em frente à Igreja Internacional da Graça de Deus, sede de São Paulo, aqui na Avenida São João, pertinho da Avenida Ipiranga. Está aí a dona Eliane, que é a gerenta do Shopping do Povo. Lá você vai encontrar tudo quanto é tipo de Bíblia, um monte de livro evangélico, roupas evangélicas, tem um monte de artigos diferentes lá, dá para passear, tá bom? Tá aí. Vamos ver as fotos de hoje. A Cristiana, ela mora no município de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, um dos lugares que está sendo terrivelmente afetado, né, com essas coisas. Cristiana, obrigado pela sua audiência, a gente está orando aí por vocês e ajudando, né, com socorro. Graças a Deus o Brasil tem se mobilizado para isso, né? Agora a gente vai lá para Rondônia, em Ouro Preto do Oeste, em Rondônia, a Carmen Calais, ou Calais, não sei como é que se pronuncia, né? Se ela é descendente francês ou não. A Carmen é a nossa telespectadora. Deus te abençoe, viu, Carmen? E voltando ao Rio Grande do Sul, o Marcelo, não diz a cidade de onde ele é, mas é nosso telespectador. Aí você vê que tá aí a foto. É com o debate com quem, Angélica? O debate que eu discuti, o pastorado feminino, né, com o pastor Regiane. Inclusive, ganhei um livro. Uma telespectadora não gostou da minha... Bom, não sei, não li o livro ainda, né? Mas pelo que eu entendi das fofocas, é que ela achou que a minha posição ainda não é muito bíblica, então mandou um livro para eu ler. Eu nem abri o livro ainda, acabei de recebê-lo, vou lê-lo. Se eu mudar de posição, eu aviso, a gente faz outro debate a respeito. E se eu me reafirmar na minha posição, eu aviso, a gente faz outro debate a respeito, tá? Lá no Mevan tem Ministério Feminino? Tem Ministério Feminino. Não tem mulher no governo, mas tem Ministério Feminino. Então, pastorear pode. Sim. Eu fui um dos... eu sou da Presbiteriana Independente, né? Uhum. E durante muitos anos eu me opus ao advento de presbíteras e pastoras. Uhum. Ferrenhamente. Mas ao longo do tempo Deus foi mudando minha posição, mostrando nas Escrituras, né, que eu estava equivocado. E eu mudei. E como eu sempre digo, eu tive o privilégio ainda de participar como representante do meu presbitério no Supremo Concílio, que modificou, ainda era Supremo Concílio, né, agora chama Assembleia Geral, que modificou a posição. E eu externei lá, falei, eu mudei de ideia e tal. É uma coisa que a gente precisa. Há muitas áreas na vida, né, pastor, em que nós somos muito infantis, precisamos crescer. Exatamente. Pastor, a Patrícia comentou o seguinte, o Salmo 113:8 fala, me sinto como neste verso, ele me faz assentar com os príncipes. Olha que lindo.
Porque a nossa enquete pergunta, você se sente príncipe, né? Tal. O arcanjo, ele se coloca como arcanjo, né? Ser coroado no final da caminhada me traz todos os dias essa sensação. E o Absaías diz, o meu pai é o rei e eu sou o príncipe. Pelo jeito, os crentes já têm a mentalidade de ser príncipe. Por que o senhor escreveu o livro aqui? Porque a gente é fácil em falar em algumas coisas, a gente é bom em se pronunciar algumas coisas. Difícil mesmo é a gente se posicionar, né? O nosso posicionamento é que falta, né? Quando a gente fala sobre príncipes, eu uso o texto de Eclesiastes 10, 7, especificamente na NTHL. Todas as outras, tá? Mas a NTHL trabalha melhor. Ela diz assim, olha, Eclesiastes 10, 7, tenho visto escravos andando a cavalo e príncipes andando a pé como se fosse escravo. Eu acho que esse texto mudou minha perspectiva. Eu tenho visto escravos andando a cavalo e príncipes andando a pé como se fosse escravo. Aqui está dizendo assim, ó, o escravo que deveria andar a pé e os príncipes deveriam andar a cavalo. Aqui está se falando de um cavalo, mas o que é cavalo? É uma posição. O que eu entendo desse texto é o seguinte, eu tenho visto escravos em posições que príncipe deveria estar. Uhum. E príncipes fora de posições vivendo como se fosse escravo. Só que o fato do escravo estar numa posição, ele não deixou de ser escravo. E o príncipe, pela ignorância de não saber quem é, não deixou de ser príncipe. Ele só não desfruta e não acessa isso. Como a igreja ela fez da sua escatologia, sua missiologia, nós deixamos de assumir as posições de príncipe. Jesus não disse que nós seríamos a luz da igreja. Ele disse que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Nós não somos a luz da igreja. O mundo está em trevas. Bill Johnson tem outra frase muito boa. Ele diz que a gente funciona melhor nas trevas. Ele diz que a gente funciona melhor nas trevas. A luz tem que brilhar onde? Nas trevas. Quando eu falo sobre isso, qual era a nossa posição? Nós deveríamos estar à frente da educação do país. Sem dúvida. Da cultura. Isso é posição. O diabo assumiu aquilo que a gente abandonou. Sim, pronto, é isso aí. Então, o senhor falou tudo. Quem é que está à frente? Escravos. Mas quem deveria estar lá? Príncipes. Então, quando eu falo de posição, é isso. Quem deveria estar no STF? Quem deveria estar na ciência, na arte? Quem deveria estar na educação? Então, muito daquilo que a gente culpa o diabo, e tudo que não presta é ele mesmo, a gente culpa ele, mas tem coisas que ele assumiu por ignorância, por falta de posicionamento nosso. Então, nós temos príncipes andando a pé, ou seja, fora da sua posição, e escravos em posições que não deveriam ser deles. E hoje aí nós temos que ter os nossos netos, nossos filhos sendo educados por pessoas que... enfrentar aí entendeu? Terrível, então, o que nós precisamos? Jesus pode voltar agora? Oxalá ele voltasse agora. Mas ele pode voltar daqui a 100 anos? O que é que o apóstolo Paulo dizia? Nós, os vivos, seremos arrebatados. Ele foi? Não. Ele mentiu? Não. O que ele estava dizendo? Eu estou vivendo como se Jesus fosse voltar na minha geração. Então, que nós possamos viver como se Jesus fosse voltar, mas que nós possamos crescer e estudar como se ele fosse voltar daqui a 100 anos. Porque é fácil a gente reclamar de tudo que está lá fora, mas a gente não se posiciona, a gente não assume, a gente não toma o nosso cavalo. A gente não assume as posições que Deus tem para nós. Então, a gente é muito bom em algumas confissões, mas falta a gente se posicionar para assumir esses lugares. Glória a Deus. Conversamos com o pastor Ricardo Machado da Costa, da Mevan, e autor deste livro, né? Vou mostrar de novo aí para você, Identidade e Origem, um livro muito instigante. Quem quiser comprar o livro, pode entrar em contato diretamente com o pastor pelos contatos que nós divulgamos ao longo da gravação, e se você não os anotou, eles estão presentes nas nossas redes sociais. Então, é muito fácil achar o pastor. Muito obrigado, pastor Ricardo. Deus abençoe. Prazer, pastor. A gente vai esperar o senhor para uma próxima. Obrigado, prazer. E vamos ver o resultado da nossa enquete, né? Estou curioso. Vamos lá. O fato de ser filho de Deus o faz sentir-se príncipe ou princesa? Vamos lá. Sempre, 41%. Vamos lá, o que mais? Raramente, 17%. E nunca, 42%. Olha lá, meio a meio. Olha só, que coisa. Tá bom.
Deus abençoe você. A gente se vê na próxima sexta-feira, querendo o Senhor, logo após o Jornal das 22. Até lá.